Então, homeostase. Então, como eu estava falando, quando você está numa situação de repouso, a sua frequência ela está em torno de 70 a 90 batimentos por minuto. Sua temperatura está em torno de 36, 36,5, tá certo? Os níveis hormonais apresentam determinados valores. Quando você vai fazer uma atividade física, dependendo da intensidade, o mínimo de intensidade que você coloca, tudo isso muda. Tudo isso muda. A sua frequência cardíaca aumenta, a sua pressão arterial sistólica aumenta, a diastólica pode aumentar, diminuir ou permanecer inalterada, né? A sua temperatura corporal se eleva, e aí você tem um monte de modificações. Tudo isso com o objetivo de promover uma condição para o organismo se adaptar a uma nova situação que foi imposta pelo ambiente. Certo? Quando você vai fazer uma atividade física, você precisa produzir mais energia. E para você produzir mais energia, você tem que aumentar o metabolismo. Metabolismo nós já sabemos que são reações químicas. Para aumentar as reações químicas, você tem que mexer com os hormônios da tireoide. Aí tem que mexer também com a temperatura corporal, para provocar vasodilatação a nível muscular, certo? Você tem que captar mais oxigênio, portanto, a frequência respiratória aumenta. Você produz mais gás carbônico que tem que ser eliminado pela ventilação. E assim se modifica tudo. Quando você volta à condição de repouso, aí, dependendo do tipo de atividade, você vai ter que ter um tempo para poder voltar àquela mesma condição anterior. Então, isso aí caracteriza o que nós chamamos de homeostase. Homeostase. Então, os seres vivos, eles tendem a manter a constância do meio interno, independente das variações que ocorram no ambiente. Se, por acaso, a minha temperatura corporal é 36 graus, se eu for para um ambiente onde a temperatura é 0 graus, eu vou ter que modificar tudo em termos de metabolismo para eu manter minha temperatura em 36, independente da temperatura do ambiente que seja 0 grau. Certo? Os organismos vivos, eles apresentam a capacidade de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, que são controlados por mecanismos de regulação interrelacionados. Então, se você for analisar as modificações que ocorrem do repouso para o exercício físico, moço, você mexeu com tudo que tu imagina no teu organismo. Tudo. Certo? Então, isso caracteriza o que nós chamamos de homeostase. Certo? Então, gravem bem esse nome, que é de grande importância. Observem agora essa situação aqui. Aqui nós temos uma situação de 2 hormônios. Estou colocando aqui somente 2 hormônios. Você tem um hormônio chamado insulina. A insulina ela é produzida pelas células beta das chamadas ilhotas de Langerhans do pâncreas. Ilhotas de Langerhans do pâncreas, as células beta. Ora, quando que a insulina é produzida por essas células? Ela é produzida quando você aumenta a taxa de glicose no sangue. E, normalmente, isso acontece quando você se alimenta. Então, no momento que você se alimenta, a taxa de glicose aumenta. Essa taxa de glicose aumentada já servirá de estímulo para as células alfa, desculpem, as células beta em verde, viu, pessoal? As células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que produz a insulina, que vai fazer com que essa glicose que esteja no sangue seja absorvida pelo fígado. E o fígado armazene essa glicose sob a forma de glicogênio. Professor, a falta dessa glicose é que dá a diabetes, é? Não.
A questão do diabetes é quando você vem aqui, ó, você vem para o alimento, aí você ingere o alimento, ingerindo o alimento, subtende-se que nele tem glicose, a glicose cai na corrente sanguínea, e aí a sua glicemia aumenta, se eleva. Ora, quando a glicemia se eleva, o certo é que essa glicemia aumentada estimule as células beta a produzir insulina para que pegue esse excesso de glicose e armazene no fígado e nos músculos. Se por acaso você não produz insulina, você não vai remover a glicose do sangue. Conclusão, a sua taxa de glicose vai estar elevada, o que caracteriza o diabetes. Né? Esse tipo de diabetes que eu falei aqui para vocês é o chamado diabetes mellitus. Né? Existe um outro diabetes, que é o diabetes que a gente, no caso, chama de tipo 2, que é o diabetes que o indivíduo adquire por conta de hábitos nutricionais inadequados e pela prática, pela não prática de atividades físicas. É aquele indivíduo que toda hora está comendo alguma coisa. É um pirulito, é um salgadinho, é um refrigerante. E aí, de tanto ele permanecer com a taxa de glicose elevada, que estimula as células beta a produzir insulina, essa taxa de insulina também vai se manter sempre elevada na corrente sanguínea. A, a, Conclusão. a outra é uma hereditária e essa não, né? É, Tipo, a no, outra parte é é, no, hereditária. no, é, no caso, a tipo 1, que é a mellitus, ela normalmente ela é hereditária. A gente chama de diabetes infantil, Hum, certo? Já a diabetes tipo 2, ela é uma diabetes adquirida, né? Certo? Ela é uma diabetes que é adquirida por conta de hábitos alimentares e inatividade física. Ela é uma ela é uma diabetes que caracteriza-se por resistência à insulina, por conta de que as células do organismo, elas, por estarem presentes sempre com a taxa de insulina elevada, elas já não vão reagir de maneira eficiente à insulina com o objetivo de captar a glicose. E com isso a taxa de glicose permanece elevada, porque você tem resistência à insulina. Certo? Professor, Oi. professor, tem um tipo de diabetes que é, é a falta de glicose, não sei, que a pessoa tem que ficar mantendo, comendo coisas doces, essas coisas, tem um tipo de diabetes. Não, veja bem, o que acontece é o seguinte, o que você deve... Aí nós estamos falando do diabetes mesmo, o diabetes tipo 1, Hum, né? Que é o chamado insulino dependente, é aquele indivíduo que ele tem que tomar insulina. Aí veja o que acontece. Veja o que acontece. Como ele não sabe a quantidade realmente de insulina que ele deve aplicar, porque isso é muito complexo, né? Dependendo do alimento que ele vai ingerir, da quantidade, ele poderá necessitar de uma quantidade maior ou menor de insulina. E aí vai que, de repente, ele aplique uma dose de insulina superior à que necessitava. Aí ele vai entrar o quê? No estado de hipoglicemia, porque a insulina vai pegar a glicose em quantidades que não deveria pegar, em quantidades superiores. Aí ele vai entrar no estado de hipoglicemia. E aí, nesse momento, ele tem que fazer uso de algum açúcar para poder elevar o nível de glicose. Então, entendi. é essa situação aí. Né? Indivíduos que são diabéticos e que chegam nas academias e que são insulino dependentes e que não dizem para o professor que é diabético, normalmente eles passam por um problema seríssimo nas academias, porque a prática da atividade física, ela contribui para uma maior captação de glicose. Consequentemente, a taxa de glicose vai estar diminuída por conta da prática da atividade física. E aí o indivíduo, ao aplicar a insulina, ele vai aplicar a mesma quantidade que ele aplicava quando não fazia atividade física. Resultado, ele vai ter uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia causa problemas que você nem imagina.
Primeiro que sofre é o cérebro, que se alimenta somente de glicose, tá certo? Aí ele pode entrar até em estado de coma, por conta dessa deficiência de glicose provocada pelo uso em excesso da insulina, tá certo? Certo. Então, e o contrário da insulina é o glucagon. O glucagon ele é utilizado em condições de inanição, entre as refeições. Ele, no caso, já é estimulado quando a taxa de glicose está baixa. Quando a taxa de glicose está baixa, ele estimula as células alfa das ilhotas de Langerhans do pâncreas, e aí ele vai fazer o quê? Vai agir sobre o fígado, e o fígado vai quebrar aquele glicogênio que estava armazenado para poder liberar a glicose no sangue, aumentando assim a glicemia. Tá certo? Então veja aí o controle, ó, como é interessante. Isso aí é um equilíbrio dinâmico, é uma homeostase. Se a glicose está alta, estimula a insulina. Se a glicose está baixa, estimula o glucagon. Qual é o objetivo? Manter a taxa de glicose no sangue em níveis ótimos. Entendeu? Movimento. Movimento é uma característica de ser vivo que é de suma importância. Os seres vivos apresentam a capacidade de variar a posição do corpo em partes ou como um todo, em relação a um ponto referencial. Certo? Então, se eu estou bem aqui na frente de vocês, eu aproximo minha mão e afasto, eu estou realizando movimento. Movimento. Mas se eu me levanto aqui e me aproximo ou me afasto como um todo em relação a essa câmera aqui que eu mostrei para vocês, eu estou fazendo um movimento, só que esse movimento é um movimento especial e que nós denominamos de locomoção. Né? Então, quando eu me afasto como um todo, é locomoção. Não deixa de ser um movimento. Quando eu afasto só partes do meu corpo em relação ao ponto de referência, eu estou realizando um movimento e não locomoção. Certo? Então, no caso, os animais e alguns micro-organismos apresentam um tipo de movimento especial que é denominado de locomoção. Já as plantas, elas apresentam a capacidade de se movimentar, mas elas não apresentam a capacidade de se locomover. Entenderam? A diferença entre locomoção e movimento, questão do animal, questão da planta. Então, o movimento ele é importantíssimo, principalmente no campo da atividade física. A atividade física ela trabalha basicamente com o movimento. Tá certo? E o movimento também ele é importante para as plantas, pois esse movimento, esse tropismo, ele está relacionado à manutenção de um equilíbrio dinâmico para essas plantas. Se lembra do que nós falamos, do tropismo, das raízes, do caule, ok? Movimento. Então, o movimento. Se você tem a variação na posição do organismo como um todo, em relação a um ponto referencial, você está trabalhando com a locomoção. Então, está aqui o exemplo aqui do homem caminhando, locomoção. Já quando você vem aqui para... Como é que é o nome da flor aí, rapaz? Girassol, né? Girassol. Aí você vai ter o quê? Movimento, você não vai ter locomoção. Certo? Então, procure diferenciar aí, movimento de locomoção. Certo? Então, pessoal, com isso a gente fez aí a apresentação dos nossos slides relacionados à característica de seres vivos. É um conteúdo de grande importância, pois em todas as nossas aulas, sempre nós estaremos utilizando algum conceito relacionado à característica de ser vivo. Certo? Metabolismo, anabolismo, catabolismo, respiração, tá certo? Sempre esses termos vão aparecer. Portanto, vocês têm que empreender, né, um tempo para que vocês aprendam mesmo esses conceitos, porque esses conceitos vão ser aplicados demais em nossas aulas. Demais em nossas aulas. Certo?
Professor, Oi, meu querido. essas aulas foram todas gravadas, não foram? Foram gravadas Aí depois aqui. você pode mandar lá pra gente lá, que aí a gente pode dar uma reassistida nela depois também. Mas eu queria mais que vocês partissem para os livros, para as internets da vida, porque Uhum. senão você vai se bitolar naquilo que a gente está só colocando aqui em nossas discussões, e tem muita coisa nova que nós não discutimos aqui, certo? Então, eu prefiro que vocês procurem esses mesmos conteúdos em outros meios, certo? Eu não estou me negando a passar os vídeos para vocês, não. Posso até passar, porque aqui ele não passa direto para vocês. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que baixar essa aula, certo? Aí eu baixo essa aula, aí eu pego essa aula, vou para o YouTube, e do YouTube é que eu gravo a aula lá, e aí é que eu pego o link, e aí o link é que eu passo para vocês, certo? Mas eu posso pegar um tempinho, tá? Eu vou ver isso aqui direitinho, tá bom? Tá, Ele, tá bom. ele, ele carece de tempo. Não dá para eu passar para vocês agora, diretamente não dá, ela não passa, viu? Então, deixa eu ver bem aqui assim agora, deixa eu me ver bem aqui. Então, interrompi gravação.